E vou falar outra coisa que eu já falei também. Eu não duvido o Daniel Vorcaro ser assassinado. Eu não duvido, tá? Porque se esse cara delatar, meu irmão, quem é que vai sobrar? Com o Master. Vamos lembrar, gente. Daniel Vorcaro, você sabe, o que ele fez? Ele basicamente pegou o banco, que eu esqueci o nome agora, acho que era Máximo, transformou no Banco Master, saiu vendendo títulos, né, inflados. Então, ele vendia o título, recomprava por um outro fundo, e inflando esses títulos artificialmente, deu golpe de um monte de gente. E o que ele fazia? Pra mostrar que ele tinha credibilidade, ele fazia festas nababescas, né, com autoridades, com influencers e tal, e demonstrava poder o tempo todo. Inclusive aquele evento de Nova York, lá de alguns anos atrás, que tava o Alexandre de Moraes, que tava, acho que o Gilmar Mendes também, ou tava o Barroso, né, tinha a Vorcaro ali, ele foi jantar com os caras, demonstrando poder. O que pegaram do Toffoli? O Toffoli virou, quando explodiu o negócio do Banco Master, que ele tentou desaguar isso daí no BRB, o que aconteceu? Basicamente, o Banco Central falou, isso aqui tá errado. Pum, explodiu, pegaram o Vorcaro saindo do Brasil. A Polícia Federal falou, pum, pegou o cara, descobriram o seguinte, pera lá, meu, tem um monte de problema aqui. Quem é o relator? O relator é o Toffoli. O advogado de defesa é, na época, o Augusto de Arruda Botelho. Ele pegou um avião do empresário junto com o Augusto de Arruda Botelho, foi assistir jogo da final da Libertadores no Peru, voltou. No dia seguinte, ele acata o pedido da defesa, colocando tudo em sigilo. Daí falou, não, peraí, mas tem mais coisa. Descobriram que o Toffoli tem um resort que tinha negócios com o Banco Master, a compra das cotas, aí foram ver que na verdade tá no nome do irmão dele, aí foram atrás da empresa, era uma casa de uma senhora que não sabia nada, claramente uma empresa, um endereço de fachada. Cara, deu um monte de merda. Beleza, aí descobrem lá o contrato da esposa do Alexandre de Moraes de cento e não sei quantos milhões de reais, 129 milhões de reais, e ela nunca atuou em nenhum caso do Banco Master. O único que ela atuou um pouquinho, ela perdeu, puta coisa estranha. Aí descobriram que o Alexandre de Moraes foi 2 vezes na casa do Toffoli, na área de charutos e vinhos. Uma coisa esquisita pra caramba. E agora saiu essa notícia. Então eu vou ler junto com você. Eu não vi ainda, eu estou lendo junto com você. Põe na tela e dá um zoom aí. Toffoli diz que recebeu dinheiro por ser sócio da empresa que vendeu o resort a fundo de Vorcaro. Então ele diz que ele recebeu dinheiro porque ele era dono de uma empresa que vendeu o resort ao fundo de Vorcaro. Então o Vorcaro tinha um fundo, esse fundo comprou um resort, e aí o Toffoli tá falando, o dinheiro que eu recebi foi porque eu era dono dessa empresa. Nome de ministro não aparece na companhia porque ela é uma sociedade anônima. Ele deu a explicação a interlocutores depois que a Polícia Federal começou a apurar a transferência de recursos. Vamos ler juntos essa matéria. O ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, recebeu dinheiro da Meredith, que vendeu sua participação no resort Taiaiá para um fundo de teia do banqueiro Daniel Vorcaro. Ele disse que isso ocorreu por ser sócio da empresa junto a outros familiares. Desce aí. A explicação foi dada por ele a interlocutores depois que a Polícia Federal passou a apurar a transferência de recursos para o magistrado. É a primeira vez que o magistrado detalha seu envolvimento com o resort e a companhia dos irmãos. Só uma coisa, se é a primeira vez, é porque chegou num ponto onde o cara não tinha mais como não falar. O Toffoli e o Alexandre de Moraes estão quietinhos, né, sobre as indagações que todo mundo tá fazendo. Né? E aí o cara resolveu falar pela primeira vez porque, a pressão chegou. De acordo com a explicação dada por Toffoli, ele é sócio há vários anos da Meredith, que seria uma típica empresa familiar. Seu nome não aparece nos documentos públicos da empresa, no entanto, porque ela é uma sociedade anônima de livro, em que o nome dos acionistas não é acessível a terceiros, como nas companhias abertas. Por isso, apenas o nome de 2 de seus irmãos são públicos, por serem eles os administradores da empresa. Ou seja, ele é sócio de uma empresa que é de sociedade anônima, dirigentes, né, os administradores da empresa são irmãos do Toffoli. Ou seja, a relação dele não é de sou investidor aqui, não. De acordo ainda com Toffoli, todas as transferências de recursos feitas ao longo de diversos anos foram lícitas e declaradas à Receita Federal, têm origem e destino rastreáveis. A Meredith era dona de 33% do resort Taiaiá, que foi vendido em 2021 para o fundo Arlim, parte de uma teia controlada pelo Banco Master. O ministro afirmou a interlocutores também que o próprio fundo já vendeu as ações para terceiros, e com lucro. O negócio, portanto, teria sido lícito. Ou seja, o Toffoli, que inicialmente negou que tinha o resort, lembrando, o resort dele não só tem uma área reservada só para ele, uma casa, um ambiente privado dele, que só ele tinha acesso, como também tinha registros de festas dele com a própria família, registros de festas dele com celebridades, inclusive com o Ronaldo Fenômeno, e que descobriram que tinha cassino no hotel, sem inclusive controle de entrada, porque tem registros de crianças, acho que era de 9 anos, ou menos de 9 anos, ali circulando entre as máquinas do cassino. Aí ele disse que ele não era dono do cassino, aí fala, mas peraí, velho. Tá tendo transferência aqui recorrente, inclusive durante anos, para sua conta. Ele falou, não. Na verdade, eu sou dono de uma empresa que vendeu cotas para este fundo que tem o resort ali. Eu não tenho nada a ver com isso, mas tem sim, porque a empresa era do irmão dele. Pelo amor de Deus, cara. Vamos lá. Na época, Vorcaro não frequentava as páginas policiais e era considerado um banqueiro em ascensão. O ministro apontou também, nos diálogos, que todos os pedidos feitos pela Polícia Federal contra Vorcaro foram deferidos por ele. Entre outros, novas buscas e apreensões das investigações que apuram irregularidades na conduta do Master. É claro, essa parte aqui até vou te explicar o que ele fez. Quando ele viu que deu ruim e pegaram Daniel Vorcaro e falou, a bomba vai explodir. Ele próprio, o próprio Toffoli, estava com pressa na busca e apreensão dos materiais dos outros envolvidos, né? De cunhado, de irmão, de parente, de tio. E aí, quando pegaram essas provas, primeiro, o Toffoli falou o seguinte, tranquem elas aqui no STF. Tranquem elas aqui no STF e ninguém vai ter acesso. Eu falei, isso é um absurdo. Os próprios peritos falaram, cara, se você demorar para analisar essas provas, elas podem ser destruídas, como eu expliquei, se você tem um aparelho eletrônico
que ele não está no modo avião. E ele ainda está ligado. Alguém pode acessar via remota e destruir as provas que tem ali. Aí, curiosamente, depois de alguns dias, o Toffoli viu que a pressão era demais e falou, solta aí. Mas esse tempo que as provas ficaram presas. Outro ponto. Pela primeira vez na história, um ministro do Supremo, sem nenhuma justificativa, ele diminui o tempo para a Polícia Federal colher os depoimentos de 5 para 2 dias. Cara, esse cara tem que deixar essa relatoria urgente. Urgente. O Toffoli não pode ser relator do caso que o envolve. Ele não pode. Ele já fez isso. No caso da JBS, que ele julgou, tá? E ele tinha interesses ali, inclusive, revelados por causa deste escândalo agora do Master, ele fez isso. Isso não pode acontecer. O Toffoli tem que sair dessa relatoria urgente. Não... Bom, falando nisso, sai a notícia aqui. Põe aí, ó. Acabou de sair essa notícia, é isso? Ó, hoje é dia 11 de fevereiro. Acabou de sair a notícia, é isso? Polícia Federal pede suspeição de Toffoli após o ministro ser citado em celular de Vorcaro. Mensagens encontradas em dispositivos do fundador do Banco Master apontam para 3 novas frentes de investigação. Então, meu irmão, pegaram, hein? Não é a primeira vez que pegam referências a Toffoli em investigações ligadas à corrupção. A gente tem que lembrar sempre o e-mail do Marcelo Odebrecht falando: eu vou falar com o amigo do meu pai. Aí, em delação, Marcelo Odebrecht, quem é o amigo do seu pai? É o Dias Toffoli. Já é a segunda vez, então. É a segunda vez que eles vão atrás de uma... Opa, peraí, tem o Toffoli aqui no meio? Vamos lá. A Polícia Federal entregou ao presidente do STF, Edson Fachin, documentos solicitando novas investigações relacionadas ao Banco Master. A PF também realizou um pedido de declaração de suspeição por parte do ministro Dias Toffoli, relator do caso, após a corporação encontrar citações do magistrado em dispositivos eletrônicos de Daniel Vorcaro, fundador da instituição financeira. Em nota, o gabinete de Toffoli afirmou que o pedido trata de ilações. Segundo o ministro, juridicamente a instituição não tem legitimidade para o pedido por não ser parte do processo nos termos do artigo 155 do processo civil. Quanto ao conteúdo do pedido, a resposta será apresentada pelo ministro ao presidente da corte, afirmou. Ou seja, o Toffoli, mais uma vez foi citado, e ele está se apegando ao quê? Olha, juridicamente, você não tem competência para pedir isso. Ele nem tá falando do mérito, ele nem tá tratando do mérito, tá tratando de questão processual. Isso é outra coisa que você vai aprender aqui, tá? No Brasil, processo penal, na esmagadora maioria das vezes, quando o cara é culpado, você não discute o mérito. Você discute o processo, você discute a questão processual. Olha, a prova foi colhida ao alvorecer do sol na Indonésia, com a bússola angulando aqui, É isso. Você começa a ir atrás de minúcia para que o processo se arraste. E se arrastando, a poeira baixa, e quem sabe se arrastar o suficiente, o processo prescreve, como foi o que aconteceu com o Lula. O Toffoli já começou nisso. Não, veja, a Polícia Federal pode pedir pro meu afastamento, né? E vou te dizer, a Polícia Federal não tem otário não, tá? A Polícia Federal brasileira é uma das melhores polícias do mundo, tá? Para os caras terem pedido, os caras falam, mano, vamos dar um passo, é isso aí. Ninguém segura a Polícia Federal, tá? Ninguém segura a Polícia Federal. Os caras investigam, eles acham tudo. O problema é que a justiça depois solta. Mas a Polícia Federal vai pra cima, tá? Não seja alvo da Polícia Federal, cara. Não seja alvo da Polícia Federal. Vamos lá. A informação de que a PF teria encontrado citações a Toffoli nos celulares de Vorcaro foi publicada pelo UOL. A entrega do material a Fachin ocorreu na segunda-feira, dia 9 de fevereiro de 2026, durante a reunião do Supremo. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, apresentou pessoalmente os documentos ao ministro Fachin, conforme registrado na agenda oficial do presidente da Corte. A pauta publicamente divulgada foi fluxo processual ordinário. Outra coisa que eu vou te explicar aqui. Geralmente, quando você vai falar com alguém da alta patente do Poder Judiciário, tá? Você vai falar com um desembargador, você vai falar com um presidente, né? De corte, dificilmente esse cara vai te receber pessoalmente. E receber uma parte é algo que os caras veem até com certa arrogância. Tipo assim, tá, o advogado quer falar comigo, eu sou o juiz, o advogado, ele tem que falar comigo. O cara já vê aquilo. Então, quando o advogado vai pessoalmente despachar com o juiz, ele tem que ter alguma coisa muito boa pra falar com o juiz. Olha, eu precisava falar isso aqui pra você pessoalmente. Ou ele tem que ter um acesso muito bom para despachar pessoalmente com o juiz. Pode perguntar pra qualquer pessoa que já teve problema na justiça e ver como é que é. 99% dos casos você não despacha com o juiz, você não consegue. Agora, se você, cara, esse caso é um caso importante, não sei o que lá, e você foi atrás de um escritório bom, o cara tem acesso, já é uma coisa difícil, e se ele tem acesso e ele usa mal, ele se ferra, inclusive, no julgamento. Então, o fato do diretor da Polícia Federal ter ido pessoalmente falar com o presidente do STF é uma coisa muito grandiosa. É uma coisa muito grandiosa. Ainda segundo os jornalistas, Daniela Lima e Fábio Serapião, o conteúdo apreendido nos aparelhos eletrônicos de Vorcaro traz conversas entre o proprietário do Banco Master e o ministro Toffoli. Tem conversa dele direto com o ministro. O material também mencionaria integrantes do Congresso Nacional e outras pessoas com e sem prerrogativa de foro especial no STF. Isso é outra coisa também, vamos lá, eu tô passo a passo para te explicar. Todas as vezes que você vai investigar alguém, então eu estou investigando o Andreas, investigando e tal. Aí o Andreas, no celular dele tem ele em contato com o presidente da República. O presidente da República tem foro privilegiado. Para tudo. Você precisa de uma investigação, você precisa de uma autorização da PGR para investigar o cara que tem foro privilegiado. Tá? Neste caso, quando ele fala que tem citações do banco do Daniel Vorcaro, conversas com várias figuras do Congresso, da Corte, com e sem foro privilegiado, o que eles estão dizendo é o seguinte: existem relações entre o Vorcaro e outras pessoas que não passam pelo STF. Por quê? Porque ambos não têm foro privilegiado. O Daniel Vorcaro não tem foro privilegiado. E as pessoas que ele pode ter conversado que não têm foro privilegiado podem cair em outras instâncias que não no STF. É isso que eu entendi da matéria. Tá? O que é uma coisa muito boa. Porque às vezes você pega um peixe pequenininho,
E o cara fala, eu sou medroso, eu vou delatar todo mundo, eu não quero me ferrar sozinho, não. Vai delatando, vai chegando pra cima. Vai chegando nas instâncias superiores. As autoridades identificaram elementos que justificam a abertura de novas linhas investigativas após análise do conteúdo aprendido com o dono do Banco Master. Os documentos foram encaminhados ao presidente do STF para deliberação sobre os próximos passos. A PF aguarda, aspas, encaminhamento técnico e jurídico para cada uma das averiguações de acordo com fontes. Né? Master no STF. Toffoli é o relator de uma das apurações relacionadas ao Banco Master, que trata principalmente da tentativa de compra da instituição BRB, o Banco de Brasília. O ministro mantém a posição de que não há motivo para se declarar impedido de julgar o processo principal sob sua relatoria. Né? Ele já redistribuiu ao menos 2 casos relacionados ao inquérito para instâncias inferiores, né? A investigação contra o ex-presidente do Rio Previdência e Davis Marcon Antunes e contra o investidor Nelson Tanuri, alvo da segunda fase. Só que eu também expliquei o seguinte, o fato dele delegar para instâncias para baixo, né, significa 2 coisas. Número 1, putz, isso aqui não é tão importante e eu vou dar uma, como eu tô até jogando isso aqui para baixo. E número 2, pode ser, porque supostamente, né, tem que falar sempre assim, ele teria muita influência sobre a corte que ele delegou. Entenda outra coisa que eu vou te explicar. Quando um cara vira ministro supremo, e o Toffoli, se não me engano, ele é ministro supremo desde antes de 2010, acho que ele foi no meio de 2010. Né, o cara tá 15, 16 anos na corte. Ele tem muita influência sobre casas legislativas e outras instâncias do Poder Judiciário. Então, por exemplo, a gente vai indicar um cara pro TCM, o Tribunal de Contas do município de um lugar... Esse cara tem influência lá. Olha, a gente vai indicar o próximo nome para ser desembargador do TJ de São Paulo. Esse cara tem influência lá. Olha, a gente vai indicar alguém pra fazer tal... Esse cara... Então tem muita gente que foi indicada e chegou onde chegou por conta da influência do ministro supremo. Pode ser, eu não sei, não tô falando que é. Pode ser que você redistribua uma ação pra uma corte diferente da sua, né? Pra uma outra instância que não seja o STF, onde, por acaso, você indicou 1/4 das pessoas que estão ali. Pode ser. Nesse caso, então, o delegue tá sob controle, né? Vamos lá. O magistrado já havia citado publicamente o encaminhamento de tais ações. Então ele foi lá publicamente e falou disso, que mostra, né, que isso é uma coisa boa pra ele, né? Pessoal, estou fazendo isso, né? No mesmo comunicado, Toffoli afirmou que só iria avaliar a transferência do caso Master para a Justiça Federal quando for encerrada a investigação da Polícia Federal. Só que agora a Polícia Federal já pediu o afastamento dele, né? Segundo o ministro, é necessária uma análise prévia, tarará. Aí eu tenho a nota dos advogados, etc, etc. Aí vamos lá. Né, fala do rombo, né, 47 bilhões, não sei o que, tarará. Beleza. Na outra, sobe essa notícia aqui, tá sem som. Aqui, ó, saiu na CNN. Mensagens teriam menções de pagamentos a Toffoli. Então vamos lá, uma coisa que não tá na matéria. A menção ao Toffoli é de pagamentos, por isso que ele foi justificar. Os caras falando pagamentos tal. Aí ele tá falando, não, esses pagamentos são porque eu vendi, né, uma empresa que tinha cota lá do Taiaiá pro cara. Meu irmão, é a primeira vez na história do Brasil, que tem mensagens de celular, tá? Citando diretamente pagamento à ministra Suprema. Isso nunca tinha acontecido na história do Brasil. E vou te falar o que eu acho, tá? Esses caras, tipo Daniel Vorcaro, claro que eles não são otários, claro que eles vão escrever assim: oi, bom dia, você já pagou a propina devida ao ministro, tal, tal. Só que chega um ponto em que o cara acha que ele pode tudo, e é o caso ali, porque provavelmente dizem até que tem até vídeo íntimo do Dias Toffoli ali, né, nas festas do Vorcaro, eu não sei. O cara chega num ponto onde, eu posso tudo, que o cara começa a ficar descuidado. Manda lá a parte. E se é uma coisa recorrente, uma coisa que durou anos, será que o cara não escorregou numa casca de banana aqui ou ali? Mandou uma mensagem que não deveria, fez uma paradinha assim, Fala aí pra mim. Agora eu vou te falar uma coisa, cara. O Moro foi declarado suspeito na Lava Jato, tá? Por muito menos. Um grupo de Telegram, onde um hacker invadiu, você não tem nenhuma garantia de que aquelas mensagens eram originais, porque no Telegram, não sei se você sabe, você antes do WhatsApp poder fazer isso, no Telegram você podia editar mensagem e era infinito o tempo que você podia fazer isso. Então eu podia entrar no Telegram e editar uma mensagem de 2 anos atrás, ir lá e editar aquela mensagem. Quem é que garante que o hacker entrou e não adulterou alguma mensagem? Aí caçaram o Deltan Dallagnol e tornaram o Moro suspeito, livrando o Lula, por muito menos. Agora tem, pela segunda vez, primeiro o e-mail, o amigo do amigo do meu pai, e a delação, é o Toffoli, caso Odebrecht. E agora, no caso do Daniel Vorcaro, mensagens no celular do Vorcaro citando diretamente pagamentos ao Dias Toffoli e quando for verificar, os pagamentos existiram. Vamos lá, põe na tela aí. Saiu na CNN. Análise. Dados do celular de Vorcaro geram temor em todo o espectro político. Segundo o analista de política CNN, Matheus Teixeira, ele pode revelar a conexão do dono do Banco Master com governadores, ministros e até ex-presidente. Dá um zoomzinho aí. E vou falar outra coisa que eu já falei também. Eu não duvido o Daniel Vorcaro ser assassinado. Eu não duvido, tá? Porque se esse cara delatar, meu irmão, quem é que vai sobrar? Deixa eu só ver aqui que o pessoal tá falando no... olha só, Arthur, não sei se é verdade, tá? Mandou de feira aqui. Arthur, essas mensagens tinham sido apagadas, mas a PF conseguiu recuperar. Eu sei que o Daniel Vorcaro, ele recusou, claro, né, dar a senha do celular dele. Ele falou, não vou dar a senha do celular. O Marcelo Odebrecht na época também não tinha dado. Eles usaram um programa israelense, quebraram a criptografia e entraram... Que assim, também, né? Vamos falar. Israel é foda, não é? Fala a verdade, mano. Israel é foda, não é? Os caras são foda, meu. Quebraram a criptografia e acessaram o celular. Então vamos lá.
A PF, Polícia Federal, conseguiu quebrar a criptografia, acessar os dados do celular de Daniel Vorcaro, gerando apreensão em diversos setores políticos brasileiros. O analista de política da CNN avalia que é um temor das autoridades, desce aí um pouquinho. Vamos lá. Segundo Teixeira, o acesso ao conteúdo do aparelho telefônico fortalece a hipótese de que o caso permaneça sob a jurisdição do STF. A chance de descontinuar no Supremo e de ter conversas com autoridades com foro privilegiado também aumenta. Portanto, aquele fatiamento que a gente já vem falando há algum tempo perde força a partir do que terá no celular do Daniel Vorcaro. Só uma coisa, você vê como é triste você ver num país onde a gente fica torcendo pro caso ser fatiado e ser mandado em várias cortes pro julgamento ser mais imparcial, uma vez que a corte, né, a Suprema Corte Brasileira, não é confiável o suficiente. É muito triste você ver nesse país, né? Relações políticas amplas. Um aspecto que chama atenção é a amplitude das conexões de Vorcaro no cenário político nacional. O analista da CNN destaca que, conforme as informações reveladas, suas relações se estendiam desde o Rio de Janeiro, com Cláudio Castro, do PL, até figuras como Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, republicanos, que receberam doações de campanha de Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro. Não só isso. Estas figuras públicas da direita, várias outras, investiram em títulos, né, ligados ao Banco Master, em fundos ligados ao Banco Master. E mais, a gente viu uma articulação do Ciro Nogueira, tá, que tem até a foto do Ciro Nogueira, com o Tarcísio, com a galera aí, tentando aumentar o valor do FGC. Porque os caras já estavam sabendo, mano, isso aqui é uma bolha que vai estourar a qualquer momento. Isso aqui é uma bolha que vai estourar a qualquer momento. E vou falar pra você, bicho. O plano do Daniel Vorcaro é, vou vender isso aqui pro BRB, tiro o meu da reta e ó, pico a mula. Por isso que eu falo que com a Polícia Federal não se brinca. A Polícia Federal foi lá e pegou o cara no aeroporto, irmão. E o Zettel também, que já foi solto, né? E o Vorcaro já tá também em prisão domiciliar com tornozeleira. Mas os caras foram... A polícia fez o seu trabalho, a justiça que é uma bosta. Mas a polícia fez o seu trabalho. Volta lá. Relações políticas amplas. Um aspecto que chama atenção é a amplitude das conexões. Né? Não, sobe lá, tinha mais uma frase. O Banco Master também mantinha estreita relação, faltou uma razão, né? Com Jacques Wagner e Rui Castro, do PT, da Bahia. É Rui Costa, né? Acho que é o nome. Jacques Wagner, Rui Costa, do PT da Bahia, além de veículos com políticos do Centrão. Né? Essa matéria de quando? Só sobe lá um pouquinho pra mim. Deixa eu ver de quando que é essa daí. Essa do dia 9, né? Desce aí um pouquinho. Vamos lá. O salário do Vorcaro não causa proporção na esquerda e na direita, mas todo mundo, né? Conexões judiciárias. As relações de Vorcaro não se limitavam ao meio político, tem isso também ao judiciário, segundo informações da mulher do ministro do STF, Alexandre Moraes, tinha um contrato de 129 milhões, que todo mundo já sabia. Esqueci desse. Ricardo Lewandowski, ex-ministro da Suprema Corte e ex-ministro da Justiça, também mantinha um contrato com a instituição que foi posteriormente herdado por sua família após a sua posse no ministério. Então, ele fechou o contrato, virou ministro e foi pro filho dele. Que maravilha, não? Além disso, foram mencionadas questões envolvendo o ministro Dias Toffoli com o resort de sua família e uma viagem com um dos diretores do Master. Cara, essa matéria foi escrita, né, com o bumbum, né? Para a final da Libertadores da América. Toffoli, um dos casos, deverá determinar um processo para identificar o que é relevante para as investigações, né? Lembrando, como eu falei, né, aqui no Brasil, você tem 80%, mais de 80% dos casos decididos da Suprema Corte estão com familiares dos ministros. E mais, você pega o caso, por exemplo, do Luiz Fux, o filho dele teve um aumento de 99% em ações no STF depois que o pai foi nomeado. Que maravilha, hein? Quem diria que isso poderia acontecer, né?